Mateus, no capítulo 14. Mateus, capítulo 14. Versículo 22. Mateus 14, 22. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e a passar diante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava Jesus, sozinho. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitados pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e gritaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E Jesus disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor! E prontamente, Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Amém. Amém. Eu quero conversar com você, querido, sobre as dimensões da fé. As etapas, os estágios, as áreas que a fé toca, que a fé alcança e que são necessárias para a minha vida e para a sua vida. O que é fé? O que a fé faz com a gente? Se você pegar duas pessoas, uma que tem fé, outra que não tem fé, e estou dizendo fé salvadora, porque fé é algo que todo mundo tem. A Reforma dizia isso, que nós já nascemos com a semente do divino, a semente da religião, isto é, se eu não creio em Cristo, eu vou acreditar em qualquer outra coisa. Tem gente que acredita no dinheiro, tem gente que acredita nos bens, tem gente que acredita no carro, tem gente que acredita, Salmo 8, nas forças dos cavalos, tem gente que acredita. Mas fé salvadora é a fé em Cristo. Se você colocar uma pessoa que tem fé em Cristo do lado de uma pessoa que não tem fé em Cristo, qual é a distinção dela? Quando você compara, o que você nota da que tem para que não tem? Quais são as diferenças? Qual o resultado na vida prática? Pois é. É sobre esses estágios, essas dimensões da fé que eu queria conversar com você. E eu li esse texto porque quem disse que esse texto está relacionado à fé foi Cristo. No final, Jesus olha para Pedro e falou assim: homem de pequena fé, por que duvidaste? Jesus está me ensinando então que toda essa história do mar, das ondas, do vento, da tempestade, tudo isso era para ensinar os discípulos a questão da fé. Quem está dizendo isso é o Senhor Jesus, que esta história narra a fé na prática, na minha vida e na sua vida. Pois é. O texto é bem conhecido e você lembra bem que o Senhor Jesus deu uma ordem aos discípulos para que eles embarcassem e eles passassem para o outro lado. E eles vão passar para o outro lado. O mar aqui é um lago, um grande lago. 14 quilômetros por 21. 14 por 21. Grande,
mas não como o oceano. E Jesus falou, vocês podem entrar na embarcação, passar para o outro lado, que eu vou me retirar para orar. E Jesus vai orar sozinho. Aliás, o ministério de Jesus foi banhado por oração. O tempo todo Jesus está orando. Jesus ora sozinho, ora em multidão, ora para agradecer o alimento, ora pelo povo. Jesus está orando o tempo todo. E diz a Bíblia que Jesus se retira para orar, e eles vão. Enquanto vão, ventos contrários, tempestades. Os discípulos começam a desesperar. E a noite entra, aqui é madrugada. Se você já andou de barco à noite, sabe que é terrível. De madrugada, muito mais terrível. Com tempestade, muito mais terrível ainda. E eles estão lá, sozinhos. Jesus está orando. Aí você imagina a cena. Você está num lago, chamado de oceano, mas um grande lago. A tempestade, o cenário não é favorável e de repente vem um homem andando sobre as águas. Os discípulos, que só tinha homem aqui, a Bíblia não fala que tinha mulher, não. Os homens gritaram. Não estou falando de macho. Não estamos falando de cabra viril. Os homens ficaram com medo, e os homens adultos, a gente acha que quem tem medo de fantasma é criança, mas os adultos disseram, é um fantasma. Ô, gente, a gente acredita em umas coisas na vida que a gente nunca viu, mas a gente acredita. A gente acredita em fantasma. Nós nunca vimos, mas nós acreditamos. É um fantasma. E aí Pedro, eu gosto de Pedro. Você pode criticar Pedro, mas Pedro me ensina mais ao que fazer do que ao que não fazer. Pedro olhou e falou assim, Senhor, se é o Senhor, está todo mundo gritando um fantasma. Senhor, se é o Senhor, deixa eu ter essa experiência. Eu quero ir ter contigo sobre as águas. E diz a Bíblia que Jesus fala assim para Pedro, vem. Aí, se você for bem criativo, imagine a cena. É madrugada, tempestade, você está no meio do nada, e Pedro agora vai descer do barco, louco, porque um lugar mais seguro para estar, por pior que seja, é no barco. Pedro, você está doido, moço, você vai descer. Pedro sai do barco, e eu imagino, aqui é Alexandre, a Bíblia não conta esses detalhes, mas eu imagino Pedro descendo, segurando aqui na ponta, vai pisar na água, e quando ele pisa, ele não afunda, ele dá até uma, ó gente, o negócio é chão, a água fez ser como chão, e diz a Bíblia que Pedro tem os olhos fitos em Cristo, e ele começa a caminhar em direção a Cristo. Sabem bem vocês, Pedro é igual eu gosto de olhar para os problemas, eu gosto de olhar para aquilo que eu não devia, mas eu olho. Tem coisa que não devia me preocupar, mas me preocupa, tem coisa que não devia atrair minha atenção, mas atrai, igual Pedro. Pedro começou a olhar, gente, não é que isso é fantástico, mas tem muita onda, tem muito vento, nós estamos no meio do nada, e diz a Bíblia que em reparando o vento, Pedro começa a afundar. Pensa no desespero. Não tem salva-vida, não. Não tem aquela boia que você amarra aqui no peito e... Não tem? É um negócio que você põe aqui para você não afundar? Não tem. Pedro, imagine a cena, a água subindo pela sua perna, tornozelo, joelho, na cintura. Esse homem desespera. E diz a Bíblia que ele grita por ajuda, por socorro, perto de Jesus. Porque quando Jesus vai ajudá-lo, Jesus estende a mão. Ele estava perto de Cristo. Às vezes a gente está tão perto, mas tão longe, né? Ele estava perto, Jesus estende a mão e fala para Pedro, homem de pequena fé, por que duvidaste? Aí eu fico pensando, se Pedro teve pouca fé ou pequena fé, e os discípulos que ficaram lá? Se Pedro teve pouca fé e ainda andou sobre as águas, imagine então se nós tivéssemos muita fé. O que aconteceria? Com pouca fé ele andou sobre as águas. Com pouca fé ele teve uma experiência que nós nunca tivemos. Com pouca. Imagina Pedro com muita. Imagina você com muita fé. Aliás, a Bíblia falou, né? Se nós tivermos fé do tamanho do grão de mostarda, nós diremos ao monte, vem para cá ou vai para colar, e o monte vem ou vai, do tamanho de um grão de mostarda. Bom, eu não tenho plantação de mostarda em casa não, mas eu sei que o grão de mostarda é um dos menores grãos que se tem,
pequeno, miúdo. E Jesus falou assim, se for do tamanho disso aqui, miúdo, vocês vão fazer coisas extraordinárias. Pedro teve uma pequena, andou sobre as águas. Os discípulos que ficaram lá medrosos no barco, não tiveram nem pequena, por isso que não andou sobre as águas. Aí, o texto diz que o Senhor Jesus acalma o vento, acalma a tempestade, e o texto termina dizendo que todos eles que estavam no barco, agora é Pedro e a turma, todos eles que estavam no barco, verso 33, disseram, verdadeiramente és filho de Deus. Quando eles estão dizendo filho aqui, a palavra F, o F está maiúsculo, está dizendo que Jesus era Deus como Deus, era Senhor como o Senhor, era tão poderoso quanto o Pai era poderoso. Está dizendo o seguinte, o Senhor é igualzinho a Deus, tem o mesmo poder, a mesma essência, o mesmo senhorio, o Senhor é Deus, verdadeiramente o Senhor é Deus. Pois é, separei aqui para você aprender comigo, para a gente aprender juntos, sobre algumas coisas que significam fé. Em primeiro lugar, o que é fé, pastor? Fé é atitude. Tiago foi quem disse isso. Pode ler a carta de Tiago, ele diz, você tem fé? Tiago diz, eu tenho obras. Mostra-me a tua fé, eu com as minhas obras te mostrarei a minha fé. Sabe o que Tiago está dizendo? Fé tem a ver com ação. Fé tem a ver com atitude. Fé tem a ver com fazer. O texto que mostra isso para a gente é Pedro. Senhor, se és tu, eu tenho fé em ti, manda-me ir ter contigo. Aí Jesus falou assim, pode vir. Então porque eu tenho fé eu vou, porque eu tenho fé eu tenho atitude, porque eu tenho fé eu faço, porque eu tenho fé eu saio do barco, você entende? Quem tem fé move as pernas, quem tem fé move o braço. As pessoas acreditam que ter fé é mover o braço de Deus, mas ter fé não é mover o braço de Deus. Eu tenho fé que Deus vai fazer. Quem disse que a fé em primeira instância, na sua primeira dimensão, é para mover Deus? A fé não começa movendo Deus, a fé começa movendo o eu. É o meu braço, é minha perna. Porque tenho fé, eu faço. Porque tenho fé, eu vou. Porque tenho fé, eu decido. Porque tenho fé, eu pulo. Porque tenho fé, eu salto. Pois é, a fé me movimenta. Aí, eu coloquei entre aspas ali, fé, atitude, eu posso. Por que é atitude? Quando o Senhor Jesus foi chamar Mateus, o Senhor Jesus estava passando a coletoria, olhou para Mateus e falou assim, vem, segue-me. Mateus podia ter dito assim, eu creio que o Senhor é Senhor, eu creio que o Senhor é Deus, mas eu vou ficar aqui, o Senhor segue a vida. Ele estaria dizendo que acreditava, mas não ia ter atitude. Mas o texto bíblico diz que quando Mateus ouviu o chamado, ele larga tudo e foi. Fé é, porque eu entendi quem tu és, eu vou na direção do Senhor. Eu entendi que é Cristo, então eu vou a Cristo. Porque eu entendi que Ele está vindo até mim, eu deixo a minha embarcação, eu saio do barco e vou até Ele. Fé é atitude. Quando o Senhor Jesus viu a Pedro, ele estava pescando, Jesus falou para Pedro assim, Pedro, vem, me segue-me, doravante será pescador de homens, não mais de peixe. Diz a Bíblia que Pedro largou tudo e foi. Isso é fé. Fé é, eu entendi o Evangelho, eu entendi Cristo, então eu estou disposto a ir, eu estou disposto a realizar e a fazer. Aí eu disse, eu posso, né? Se eu tenho fé, eu tenho que entender o que eu posso. Eu não estou dizendo aqui um sermão, toma posse, eu posso tudo, a vitória chega, não é esse teor. Você tem que entender que quem tem fé, ele precisa ter a dimensão do que ele pode, já que ele tem fé. O que você pode? Bom, diz a Bíblia, por exemplo, o apóstolo Paulo, diz que tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses capítulo 4, versículo 13. Tudo posso naquele que me fortalece. Sabe o que Paulo está dizendo?
já que eu tenho fé em Cristo, eu posso. O que eu posso? Eu posso viver na pobreza ou na riqueza. Eu posso viver enquanto sou açoitado ou enquanto sou aplaudido. Eu posso ser humilhado, mas eu também posso ser honrado. Em tudo, em todas as circunstâncias, diz Paulo, eu tenho experiência. Porque eu tenho fé, eu posso vivenciar estas coisas. Eu gosto de um escritor que ele diz que às vezes os crentes ficam perguntando assim, por que eu sofro, né? Por que dói? Por que machuca? Por que a gente passa por sofrimento? Aí quem escreveu isso foi C.S. Lewis. Aí C.S. Lewis diz assim, resumidamente, por que você acha que você não sofreria? Na verdade, os cristãos, ele diz, são os mais preparados para enfrentar o sofrimento. E se você fizer uma análise da vida, você vai ver que, de fato, os cristãos são os mais preparados a lidar com o sofrimento. Paulo está dizendo, eu sei estar humilhado, eu sei estar abatido, eu sei passar por isso. Por quê? Quando eu passo por essas coisas, eu tenho fé que estas coisas não são maiores do que o meu objeto da minha fé, do que o meu Cristo, meu Senhor. Aí C.S. Lewis diz o seguinte, quem mais está preparado para passar pela dor são os crentes, porque os crentes têm fé em Cristo, enquanto quem não é crente não tem fé em Cristo. Pois é. A fé me leva a fazer o que eu posso fazer, não o que Deus pode em primeira instância. A fé me leva à minha responsabilidade, a de sair do barco, a de experimentar coisas extraordinárias. Eu posso, porque eu tenho fé. Sabe o que eu posso também? A Bíblia diz em Colossenses 3,15, fazei, pois, morrer a sua natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno, avareza, que é a idolatria. Sabe o que Paulo está falando? Quem que faz morrer as paixões não é o vizinho, não é o pastor, não é o cônjuge. Paulo está falando, fazei morrer, não é o diabo. Quem faz morrer? Não é o anjo. Quem faz morrer? Paulo está dizendo, é você. Eu posso lutar para matar os meus desejos, a minha natureza, a minha vontade, porque eu tenho fé em Cristo. Então não é anjo que faz, é eu que faço. Não é Deus, mas é eu quem tenho que fazer morrer. Aí às vezes eu estou assim, Deus, faz morrer esse desejo. Deus, tira de mim, eu tenho uma vontade contra o Senhor, tira isso de mim. E Deus não tira a vontade, Deus não tira o desejo. Aliás, eu entendo que, pensa comigo, suponhamos que você tem um desejo que é pecado. Suponhamos porque eu sei que você tem, que eu tenho. Aí você diz para Deus assim, Deus, tira o desejo de mim. Aí, onde Deus é mais glorificado? Escute, primeiro exemplo, Deus vai lá, tira o desejo de mim. Deus vai lá e tira o desejo. O Alexandre parou de ter o desejo e recebeu glória. Ou, segundo exemplo, Deus tira o desejo. Aí Deus fala assim, não vou tirar o desejo. Eu vou aumentar a graça, para que a graça te auxilie a enfrentar e a negar o seu desejo. Qual desses cenários você acha que Deus é mais glorificado? Eu entendo que no último, onde Deus não tira o desejo, mas dá graça para que você, por meio da graça, você enfrente os seus desejos. E a gente convive com eles. Há um tempo, alguém que tinha muita vontade com tendências homossexuais me procurou e falou, pastor, eu tenho esse desejo. E o que eu faço com ele? Eu falei, você faz com o desejo exatamente o que eu faço com outros desejos que eu tenho. Você tem o desejo na área sexual, errado. Eu tenho desejo em outras áreas, errado também. O que eu faço? O que você tem que fazer? A mesma coisa, negar a carne. O desejo você vai conviver com ele talvez até o último dia. Desejar não é o problema vai ser o que você faz com o desejo. Então o que um homossexual tem que fazer? Suplicar graça, Senhor, eu tenho desejo, o desejo é errado, eu reconheço que é errado, e eu peço a graça do Senhor que me ajude a negar a minha carne. Aí Paulo vai dizer a Timóteo, fazei morrer os desejos de prostituição, lascívia, fazei morrer. Paulo está dizendo. Mas fé é atitude, eu tenho que sair do barco. E Jesus, quem disse para nós aqui?
Agora o segundo passo, a segunda dimensão da fé. Fé é confiança. Eu creio. Fé é acreditar numa pessoa, é confiar nessa pessoa. Diz o texto bíblico que Pedro falou assim: se és tu, manda-me ir ter contigo. E Jesus falou assim: pode vir. E Pedro não ficou no barco, ele falou assim: eu acredito, eu vou. E desce do barco. Fé tem a ver com confiança, tem a ver com crença. Eu creio em Cristo. Eu preguei sobre batismo infantil aqui na igreja há um tempo, e eu disse a vocês naquela ocasião: por que um pai batiza o filho? Por que uma mãe traz o filho para batizar? Com 3 meses, com 4 meses, criança, por quê? É porque eu tenho fé. É como aquele homem que eu contei a vocês, ensinando para o filho sobre o inferno. Eu amo essa história. Ensinando para o filho lá com mais 6, 7 anos de idade, ensinando sobre o inferno, e o filho, como toda criança, ficou um pouco assustado ao falar do inferno, e perguntou: papai, será que eu não vou para lá não? Para o inferno? Aí o pai falou assim: você não vai para lá. Mas papai, como que o senhor tem tanta certeza que eu não vou para lá? Aí o pai falou assim: eu tenho fé. Eu tenho fé que o meu Deus é o seu Deus. Eu tenho fé que o pacto que Deus tem comigo tem contigo. Eu tenho fé que o Deus que salva a mim, sua mãe, salva você. Eu tenho fé. Pois é. A fé é confiança, é crer que aquele que diz vem, vai fazer da água um piso para eu pisar. Vai fazer do mar um suporte para eu andar. Fé é confiar. Fé é acreditar. Pois é. Deixa eu te dar alguns exemplos aqui. Creia, irmão. Você está enfrentando alguma coisa? Está enfrentando depressão? Creia em Cristo. Está enfrentando uma batalha? Pastor, é muito difícil, é muito duro. Creia em Cristo. Está enfrentando situações complexas, você não vê saída. Pedro olhou para o lado, e quando olhava para o lado, não tinha solução, mas com base na palavra, ele foi. Então está difícil, creia que Jesus é Senhor, creia que Jesus acalma o mar, creia que Jesus anda sobre o mar, creia que Jesus, aquilo que agita o teu barco, Jesus pisa em cima, creia. A fé envolve confiar, porque eu creio em Cristo, então eu posso descer do barco, que Cristo vai segurar os meus pés, o meu corpo, a minha mente, a minha vida, Ele não vai me deixar afundar. Agora, fé, em terceiro lugar, fé é atitude, fé é confiança, mas fé é obediência. Deus pode, eu posso. Atitude. Há coisas que cabem a mim. Fé é confiança. Eu também creio. Não é que eu creio em algo que não é real e verdadeiro. Eu creio em Cristo. Creio nas suas promessas. Mas fé é obediência. Deus pode. Soren Kierkegaard foi um filósofo. Ele disse no passado que a fé é um salto no escuro. Ele disse que fé, ele foi ilustrar, é igual uma criança que você apaga a luz, ela sobe numa bicama, aquela cama alta, e com a luz apagada, ela salta, achando que vai ter alguma coisa macia para segurá-la. É um salto no escuro, ele falou. Pode ser que tenha, pode ser que não tenha, pode ser que você rache a cara no chão, pode ser que esteja alguém ali para te salvar. Ele diz que é isso, mas não é isso. Fé não é um salto no escuro. Fé é um salto nos braços de Cristo. Eu sei quem está do outro lado. Você entende? Quando Jesus falou: Pedro, pode vir, Pedro não falou assim: será que você vai me segurar? Se o Senhor disse para eu ir, eu vou. Fé não é mover os braços de Deus, é mover a minha perna em direção a quem garantiu que eu posso ir. Isso é fé. É como um pai que coloca uma criança no alto, fica debaixo e diz assim: filho, pula. A criança, sem pensar 2 vezes. Eu coloquei o Ravi no guarda-roupa lá em casa. O guarda-roupa tem uma parte em cima, assim, mais alta. Eu coloquei ele, deixei uma gretinha. Aí está ela morrendo de rir, não sabe do perigo. Não sabe que o pai é doido. Não sabe.
Exato. Coloquei ele lá, ele falou assim, eu falei, pula filho, pula. Irmão, e vai assim como, meu Deus, eu falei, meu filho, e se seu pai não te pega? E ele salta, eu agarrei ele no meio do caminho, né, claro. Mas fé, isso é um exemplo muito humano. Fé é você saltar, acreditar que o Senhor Jesus está do outro lado. Deus pode, Ele faz, Ele transforma o mar em calmaria, Ele transforma o vento em paz, Ele faz, Ele pode, pois é, Deus pode. Pastor, o que Deus pode? Deus pode tirar você da situação que você está. Deus pode fazer o quê? Deus pode dar a você direção certa. Teve uma época que Paulo estava bastante em dúvida, se ele devia ir para um lado ou para o outro, mas diz a Bíblia que lá em Troade, o Espírito de Deus chegou perto dele e falou assim, passa a Macedônia e ajuda-nos. Sabe o que Deus estava fazendo com Paulo? Dando direção. Deixa eu te dizer, Deus também te dá direção, Deus pode. Deus pode ajudar você na sua decisão, Deus pode ajudar você nesta situação arrochada que você está. Pastor, não sei, para lá, para cá, eu não sei. Deus pode te direcionar, Deus pode fazer. O que mais Deus pode fazer? Deus pode nos dar a vitória que ninguém pode nos dar. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 55, onde está a morte, a tua vitória? Onde está o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é lei. Graças a Deus, por Cristo Jesus, que nos dá a vitória por intermédio do Senhor Jesus Cristo. Sabe o que Paulo está falando? 3 frentes aqui. Vitória contra o inferno, céu. Vitória contra a morte, vida eterna. Vitória contra o pecado, perdão, só Deus pode dar. E diz Paulo, que em Deus, por meio de Cristo, Deus pode te dar. Vitória sobre a morte, vitória sobre o pecado, vitória sobre o inferno. Ninguém pode, mas Deus pode. Fé é obediência, fé é acreditar que Deus pode. Do outro lado, Deus está. Deus pode. O que Deus pode, pastor? Deus pode e vai, escute isso aqui. Deus pode e vai derrotar definitivamente a Satanás. É o já e ainda não. Na teologia no seminário a gente aprendia muito isso. Tem o já e o ainda não. O que é isso? Na cruz o diabo está derrotado, mas ainda perturba a gente, não perturba? Então ainda não totalmente. O diabo ainda perturba a gente, ele tenta a gente, às vezes faz você desejar coisas que não pode, cair em ciladas. Aqui o diabo ainda está ferroando a gente. Mas Romanos 16, 20, em breve, o Deus da paz esmagará debaixo de vossos pés a Satanás. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Daqui a pouquinho, aguenta firme, ele nunca mais vai te perturbar. Hoje ele tenta, ele coloca aqui, faz estratégia, arruma patota, para tentar derrubar a gente, hoje sim, mas em breve, ele vai estar debaixo do nosso pé, o Deus da paz vai esmagá-lo, debaixo do teu, do meu, do nosso pé. Deus pode, e vai fazer. O que Deus pode, pastor? Eu vou terminando, Deus pode tudo. Deus pode tudo, tudo. 1 Timóteo 6,15, o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem nenhum jamais viu, nem é capaz de ver, a ele honra, glória e poder. Deus pode abrir uma porta que ninguém pode abrir, mas Deus também pode fechar, que ninguém pode fechar. Deus pode curar o que ninguém pode curar. O médico fala, não tem jeito, mas o Eterno falou assim, esse médico sabe de nada, tem jeito. Deus pode curar, Deus pode fazer, Deus pode reconciliar, Deus pode perdoar, Deus pode trazer vida de novo. Pastor, mas não tem jeito. Eu estou aqui para te dizer, Deus pode tudo. Se você crê num Deus vivo, Ele pode tudo. Vamos ficar em pé.